Senhora Presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhor Procurador-Geral da República, senhores colegas, advogados que também assumem a tribuna nessa tarde. Inicio com uma citação, abro aspas. Uma vez que nosso amor próprio é inseparável de nossa necessidade de também sermos amados pelos outros, tornamos a nós mesmos um fim para os outros. E a única forma de desta máxima ser obrigatória é através de sua qualificação como uma lei universal. Daí, através de nossa vontade, também tornar os outros nossos fins. A felicidade dos outros é, portanto, um fim que também é um dever. Immanuel Kant, em sua introdução à doutrina da virtude. Concordo com o eminente professor Ives Gandra, no sentido de que aqui não estamos diante de uma discussão ou de uma disputa entre ciência e religião. Não estamos diante de uma discussão entre o progresso, as luzes, ou as trevas e o obscurantismo. Estamos diante de uma discussão histórica para essa Suprema Corte, porque aqui sequer estamos diante daqueles temas que são muito difíceis a vossas excelências decidirem, quando temos dois valores ou dois princípios constitucionais a serem aplicados a uma mesma causa. Aqui, os lados que se antagonizam apresentam ambos como premissa o mesmo princípio constitucional do direito à vida. De um lado, os que defendem a constitucionalidade das pesquisas que serão úteis, não para laboratórios, não para vaidade de cientistas, não para enriquecimento de ninguém. Serão úteis para as pessoas que sofrem de determinadas doenças e que poderão obter suas curas. E a felicidade do outro. É dessa premissa que partem aqueles que defendem a lei ora impugnada, os dispositivos ora impugnados. E também, quem impugna a lei parte do mesmo princípio, do princípio da proteção à vida, do princípio da dignidade da vida humana. Nesse sentido, a Corte se depara com uma situação inusitada. Ela tem que julgar uma causa em que os dois lados que se antagonizam partem do mesmo princípio constitucional, do mesmo pressuposto jurídico, político, constitucional para a sua aplicabilidade. E também não vejo, senhora Presidente, senhores ministros, nenhum problema, muito pelo contrário, na atuação da Igreja e no que a Igreja atuou nesse processo. Ela faz parte da sociedade, ela integra a República do Brasil, ela tem os seus posicionamentos, ela tem todo o direito de se fazer presente. E nesse sentido, o que há de se fazer é parabenizar esta Corte pela maneira como conduziu esse processo, parabenizar o excelentíssimo relator com a audiência pública, fazendo tudo de maneira transparente. E parabenizar essa Suprema Corte, que muito antes da maioria das Cortes Supremas dos países ocidentais, está enfrentando o tema do embrião. Está enfrentando o tema dos embriões congelados antes de outras cortes do Ocidente terem feito. Então, o Supremo Tribunal Federal está agindo com extrema responsabilidade, extrema transparência, e a posição da Igreja sobre o tema é de todo compreensível. A Igreja jamais poderá compactuar com uma ética prática. Ela só pode compactuar com uma ética de princípios. O dia que ela deixar de defender uma ética de princípio, ou o dia que ela deixou de defender uma ética de princípios, ela cometeu erros históricos que ela já reconheceu publicamente, através da sua autoridade máxima. A Igreja, portanto, ela jamais poderá admitir uma ética prática. Ela sempre terá que se posicionar na defesa dos princípios. Agora, e o Estado? Qual é o comportamento do Estado? Muito já se escreveu sobre isso, desde Maquiavel, sobre qual é o comportamento do príncipe, qual é o comportamento do agente. Max Weber falou sobre isso quando distinguiu entre a ética de sentimentos e a ética de responsabilidade, e que o Estado, na sua ação, nunca poderá fazer única e exclusivamente o bem.
nem poderá fazer único e exclusivamente o mal. Toda a ação do Estado produz consequências boas e ruins, mesmo que a ação do Estado seja pautada pelos melhores valores, pelos melhores princípios e pela maior boa intenção. E que a condução do agente público do Estado, ela tem que se pautar não única e exclusivamente pelos princípios, mas ela tem que se pautar pelas suas consequências e pela realidade, todas as circunstâncias de realidade que circundam o tema decisório por parte do agente público do Estado. E essa decisão por parte do Estado, que já esteve no Congresso Nacional, que já esteve no Executivo quando da sanção ou veto da lei, agora está aqui nas mãos de vossas excelências. A questão, do ponto de vista moral, do ponto de vista do argumento de quem defende que o embrião já é detentor de vida e de vida plena, sem dúvida nenhuma, é quase que irrespondível. O argumento moral, não estou falando de argumento jurídico, não estou falando de argumento científico. Porque, evidentemente, que todos nós estamos aqui porque um dia fomos concebidos, um dia nós fomos embriões. E do ponto de vista moral, demarcar uma linha nesse processo evolutivo, no qual pode-se dizer, agora é ser humano, agora não é ser humano, quem terá condições de fazê-lo? Quem terá condições de fazê-lo? Então, sob o ponto de vista moral, realmente, os argumentos da Procuradoria-Geral da República, os argumentos trazidos pelo ilustre Amici Curi, advogado da CNBB, sem dúvida nenhuma, são de difíceis respostas. Mas nós temos que julgar do ponto de vista jurídico. E nós temos que julgar do ponto de vista exatamente de uma ética de responsabilidade e das consequências que essa decisão trará para a sociedade brasileira e para a realidade dentro do contexto mundial. Não só dentro do contexto do Brasil, porque essas pesquisas acontecem lá fora. Nesse sentido, já se disse aqui, do ponto de vista jurídico, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade começa com o nascimento com vida e se resguarda os direitos do nascituro. Mas esses direitos do nascituro só são resguardados se ele vier a nascer com vida. Se ele não nascer com vida, ele não terá direitos. Esses direitos se extinguem, porque ele não tem direitos, ele tem expectativas de direito. Mas eu gostaria de trazer à baila, muito mais para a comparação sobre a questão jurídica, a maneira como se penaliza o homicídio e o aborto. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, reclusão, de 6 a 20 anos. O aborto provocado pela gestante, pena, detenção de 1 a 4 anos. Se todos têm o mesmo valor do ponto de vista de ser humano, qual a razão, o porquê do Código Penal tratar de maneira diferenciada a pena para aquele que, em tese, abre-se aspas, cometeu um homicídio, no caso de um aborto? A pena é muito diferente, é muito distinta. Ou seja, a legislação brasileira não trata o feto que está, sim, dentro de um útero de uma mulher como ser humano. Ela protege aquela expectativa de vida, mas não o trata como sendo uma pessoa humana. Porque se tratasse como sendo uma pessoa humana, a pena teria que ser a mesma para o homicídio. O aborto, e mesmo o aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante, a pena, que é maior do que o provocado pela gestante, ainda assim é menor do que aquele para o homicídio, quando um terceiro provoca o aborto numa gestante sem o consentimento desta. Não estamos dentro da mesma hierarquia, não trata da mesma forma entes que são juridicamente diferentes. O que então se falar do feto? Desculpe, o que se falar então do embrião congelado, que sequer feto é? Sequer está dentro do útero de uma mulher, ele está congelado. E aqui entra uma questão que eu entendo fundamental
senhoras e senhores ministros, se essa Suprema Corte reconhecer que o embrião congelado tem direito à vida, há de ser assegurado esse direito. Há de se assegurar que esse direito possa vir ser exercido. E qual é a tutela que o Estado tem para garantir esse exercício? Poderá o Estado obrigar a mulher que doou o óvulo a conceber aquele embrião? Poderá o Estado fazer uma ação mandamental para aquela pessoa que doou o óvulo e obrigá-la a que o embrião venha a se tornar um ser humano efetivamente? Ou então, poderá o Estado obrigar que uma terceira mulher receba aquele embrião e transforme então aquela expectativa de vida numa vida realmente? O Estado não tem essa tutela, o Estado não tem esse poder. Ora, reconhecer um direito que o próprio Estado não pode assegurar a sua execução é a negativa do próprio Estado, é a negativa da própria existência do Estado, que se funda na sua autoridade e na sua coerção. Se reconhecer um direito que é inexequível, evidentemente que o Estado se autonega. Foi dito da tribuna que nos Estados Unidos se encontrou uma solução que é uma campanha de adoção. Mas vejamos a seguinte hipótese: e se os doadores dos gametas não anuírem na adoção? No Brasil é permitido isso. Poderia, sim, em tese, se fazer isso, porque a lei não veda. O que a lei não veda no mundo privado está permitido. O que a lei não veda no mundo privado está permitido. Só que, pela legislação brasileira, evidentemente que seria necessário o consentimento daquele homem e daquela mulher que doou aqueles gametas. Se eles não consentirem nessa adoção por terceiros, como obrigar a mulher que doou o óvulo a gerar aquele embrião? O Estado não tem essa tutela e isso é juridicamente irrespondível. Juridicamente é irrespondível. Seria a autonegação do Estado reconhecer um direito, desculpe novamente repetir, mas seria a própria autonegação do Estado reconhecer um direito que ele não tem autoridade para fazer a sua execução, para fazer o seu cumprimento. Foi dito pelo excelentíssimo Procurador-Geral da República que nenhum direito é absoluto na jurisprudência desse Supremo. E os princípios constitucionais, se muito menos os direitos que são regras, muito menos os princípios constitucionais que são regramentos de ordem genérica e geral, podem ser levados à sua aplicação absoluta ao caso concreto. Jamais, diz Fábio Conder Comparato em seu livro A Ética, os princípios constitucionais podem ser levados ao absolutismo do ponto de vista da sua aplicação concreta, prática e de efetividade. A questão relativa à responsabilidade de Estado deve ser também colocada sob a ótica de que outros países permitem essas pesquisas. Se o Brasil proibir essas pesquisas e, porventura, outros países descobrirem situações de cura para determinadas doenças, como que vai ser o comportamento do Estado brasileiro ou mesmo do Judiciário, do qual Vossas Excelências são a cúpula, quando algum cidadão que tenha algum mal, cuja cura pode estar no exterior, porque no Brasil se proibiu as pesquisas, ir bater as portas da Justiça pedindo que o SUS faça o pagamento daquele tratamento? Daí que o Estado tem que agir não única e exclusivamente sob a ótica dos princípios, do ponto de vista ético, mas também sobre a ótica prática. E por que não dizer, num país de desigualdades sociais, que aqueles que têm dinheiro, que aqueles que têm recursos, que aqueles que têm uma situação financeira avantajada irão ao exterior e irão se tratar, e aqueles remediados de classe média e classe pobre não encontrarão outra solução a não ser bater a porta da Justiça, que proibiu as pesquisas aqui, para que ela determine ao Estado brasileiro que pague o tratamento lá fora.
E aí entraremos numa esquizofrenia, porque a justiça que negou as pesquisas aqui, provavelmente, em tese, estará concedendo futuramente o exercício de um direito para proteger o quê? A vida humana. A premissa é a mesma, o princípio é o mesmo, de defesa da vida humana. Doutor Toffoli, peço que conclua o seu raciocínio, que o seu tempo já está encerrado. Me perdoe, eu estava aqui acompanhando as luzes, mas não acenderam. Então estão falhando, as minhas acenderam. Mas para concluir, então, senhora presidente, gostaria aqui de concluir dizendo exatamente que, do ponto de vista da responsabilidade do Estado, evidentemente que as pesquisas são necessárias e os embriões não teriam como ter o seu direito tutelado, mesmo que reconhecido. Mesmo que se reconhecesse a eles o direito à vida, o Estado não tem instrumento para fazer esse direito ser exercido. Diante disso, e diante de todos os outros argumentos já apresentados nas manifestações escritas e em memoriais, espera e aguarda a Advocacia Geral da União e também o excelentíssimo senhor Presidente da República que seja julgado improcedente a ação. Só para concluir, Excelência, existe um dado que eu gostaria de trazer, que é o que diz respeito ao artigo 5º, inciso 1º. Ele fala em embriões inservíveis. Eu entendo que, do ponto de vista das premissas colocadas na inicial, elas não podem atingir esse dispositivo, porque o inciso 1º já fala em embriões inservíveis. Se eles são inservíveis, é porque eles não podem virar um ser humano, mesmo que colocados no útero de uma mulher. Então, do ponto de vista da discussão, está de uma maneira claríssima que o inciso 1º do artigo 5º não pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra pelo Congresso Nacional.